Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do fechamento do mês de setembro. O Ibovespa fechou aí menos 6,5%. Estou aqui com meu amigo e sócio aqui do escritório, Danilo Tavares, também assessor de investimentos, sou o Lucas Franco. E aí, Danilão, como é que foi o mercado aí? 6,5%, o que pegou aí no mês de setembro? Então, 6,5% foi uma queda bem expressiva do Ibovespa, né? Foi o terceiro mês consecutivo de queda do Ibovespa. Teve casos aí como na China, né? Aquela empresa Evergrande, uma construtora que tem uma dívida aí de 300 bilhões de dólares. Os investidores estão com medo que a empresa dê calote. Isso vai refletir no mundo inteiro, né? Tanto quanto no minério, quanto em construtoras, né? E também teve um caso bem interessante da alta do carvão e uma possível crise energética na China. A China, ela como combustível, né, para produzir energia, ela usa o carvão, energia termoelétrica, e o carvão teve uma alta muito expressiva nos preços. Com isso, né, vai ter uma alta também no preço da energia na China. Então, talvez tenha aí uma possível crise energética na China. Tudo isso, né, mais o nosso cenário interno também, cenário político, inflação aí querendo bater a casa dos 2 dígitos, acumulado dos 12 meses, né? Enfim, muito ruído aí no nosso mercado, né? Então, fazendo um resumo aí, o que pegou, que a gente pode falar, foram esses problemas externos, né? A China aí teve um problema com a variante Delta também, adicionando isso ao que o Danilo falou, né? Da problema da Evergrande, que pode dar um problema de solvência aí, dar um efeito cascata aí no mercado financeiro internacional. A galera já lembra de 2008, né? Já fica com 2008 na cabeça, né? Então, realmente é uma situação que para mim ainda não está resolvida. Essa semana ela já teve, né, ela não conseguiu pagar alguns credores. Estão pipocando mais alguns casos aí também de problemas de empresas chinesas que talvez o governo chinês tenha que intervir para poder solucionar. Então isso já deu uma estressada no mercado no mês de setembro, né? Teve os casos da variante do coronavírus, né? A Delta também, que pegou lá na China, que acabou esfriando um pouquinho o crescimento chinês, né? Que é essencial para a nossa economia, como, né, a gente aqui como maior parceiro comercial, exportador de commodities, então isso pega bastante. E a inflação, né, cara? Perda do poder de compra do consumidor. A gente viu ali o setor de consumo, varejo, tomando porrada, aí os papéis caíram quase 30% aí no mês de setembro. Então, enquanto tiver inflação, consequentemente aumento de taxa de juros, vai ficar complicado para a Bolsa, né? A renda fixa atrai... Mais atrativo, mais seguro, né? Com boas rentabilidades. Aquele sonho de todo mundo, né, de 1% ao mês, 12% ao ano. O rentista volta com força, né, 1% ao mês, né, já alguns títulos de longo prazo a gente já vê ali batendo 12%, né, os famosos aí, famoso 1% ao mês. Então o dinheiro migra, né, o dinheiro sai da bolsa, vai procurar porque você prefere ganhar 10, 12% sem risco ou ficar tomando porrada na bolsa, né? Então é isso que você tem que ter em mente, uma carteira bem distribuída para poder nesses momentos aí não perder o bonde, porque no momento que você sai, que você aloca o dinheiro na renda fixa, em algum momento a bolsa volta, alguns papéis também retornam, você acaba perdendo o bonde da volta também, né? Em algum momento isso aí vai mudar. Então tem que estar com o capital bem alocado, mas resumindo aí o que aconteceu no mês de setembro, foram esses os principais fatores. E então tem que tomar cuidado, ficar de olho. A gente estava dando uma olhada nos gráficos, né? É difícil acontecer 4 meses de queda, né? 4 meses seguidos de queda. No Ibovespa é raro. No Ibovespa é raro, mas vamos ficar de olho, né? Exato. E passando um pouquinho dos ensinamentos aí do ídolo que o Lucas gosta bastante, eu vejo bastante, né, o canal da Aprenda Invista aí, o pessoal comentando bastante, né, respondendo as perguntas aí que a gente coloca lá. Lucas, o que tu acha aí, se ainda é um bom momento para comprar as ações? O que você acha aí? Vale, que custava 106, 108, está no patamar de 74, a gente vê Magazine Luiza, chegou a custar 28, 29 reais, está custando 14, Via Varejo, que chegou a custar 20 reais, está custando 7. Você acha que a Bolsa está em promoção? Eu acho que a expectativa da Bolsa agora, a gente tem que colocar isso em perspectiva, né, cara? A gente está com um cenário bem diferente do que era alguns meses atrás. A inflação veio forte,
Consequentemente, o Banco Central foi lá, aumentou a taxa de juros para esfriar a economia, um pouco tirar dinheiro de circulação, e isso não favorece a Bolsa de Valores. E setores específicos aí que você citou, falando de varejo, realmente esse cenário é adverso, Então, eu vejo que esses papéis só devem voltar a andar quando realmente a gente tiver um cenário mais claro, uma inflação mais controlada e uma perspectiva de estabilidade ou essa taxa de juros começar a baixar, que só deve acontecer em 2023. Entretanto, né, para o investidor de longo prazo, né, pensando mais à frente, você vê papéis como a Via trabalhando aí na casa dos R$7, Via Varejo chegou a 14, né? 20? De 20 para 14, 20%, Sim. Agora em reais está batendo 14, 15 reais mais ou menos. E outros papéis aí do varejo, pode ser uma oportunidade de compra, né? Bancos. Agora, só para responder a tua pergunta, né? A Vale, ela teve pagamento de dividendos, né? Quando ela paga dividendos que chegou a R$8, ele desconta do preço da ação. Então, uma parte dessa queda que você olha no gráfico, ela é o desconto dos dividendos que vem no dia seguinte à divulgação. Por exemplo, explica melhor para o pessoal. Custava 88. 88, ela pagou R$8 de dividendos, no momento que ela anuncia e o papel fica X, né? O que é isso? Então, se até o último dia que você pode comprar para ter o direito de receber o dividendo, seria, vamos pegar, dia 30 de setembro, um exemplo. A partir do dia 1º de outubro, o papel fica X. Então, há um desconto desses R$8 de dividendos na cotação do dia seguinte. Se ele custava 88, na cotação que ele passa a ser X, ele vai passar a custar, né, vai ter um preço de R$80. Então, você não tem perda nenhuma, é só uma compensação automática dos dividendos. Então, de 88 ele passa a 80, mas você tem R$8 na tua conta. Eu acho que a demanda chinesa pode voltar aí em algum momento. Esse desequilíbrio aí que a gente viu, que, né, todo mundo ficou preocupado com a China, eu acho que em algum momento pode voltar. Tem muita pressão aí por demanda imobiliária na China, vem crescendo também, infraestrutura nos Estados Unidos, a mudança de uma estrutura, né, global que a gente tem de empresas procurando serem mais verdes, né, isso vai demandar estrutura, né, ESG, então isso demanda investimento em infraestrutura para você mudar, para diminuir a emissão de carbono, então isso requer aí compra, investimento em minério de ferro, que é o caso da Vale. Então, pensando no longo prazo também pode ser uma boa. Agora, bancos, eu vejo com bons olhos, né? A própria B3, né? A própria Bolsa de Valores. A Bolsa, né, caiu bastante, mas os B3. bancos, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, os grandes bancos aí com essa taxa de juros ganham um respiro aí a mais, né? Batendo aí a taxa Selic 6,25, taxa de juros de longo prazo alta, isso acaba favorecendo o banco que ganha dinheiro emprestando dinheiro a taxas muito altas. Exato. Né? E sobre os bitcoins, que a China baniu ela. Baniu, na verdade, ela falou que é ilegal. Baniu é mais difícil, né? Ilegal as transações com bitcoins na China, né? A China está de todo jeito tentando controlar uma moeda que é descentralizada, né? Que é o Bitcoin, que ela não tem emanação, né? O Bitcoin não pertence a nenhuma nação, é uma moeda descentralizada. E como é que você vê isso? Dá para o investidor ter Bitcoin na carteira? Vale a pena, não vale? A gente tem que pensar primeiro qual que é o conceito inicial do Bitcoin, né? Ele surgiu como uma moeda aí anti-governo, né? Então meio anárquica, que não queria se misturar, né? Não queria pertencer a nenhum banco central. E a China proibir, né, a meu ver, é um ponto positivo, né, conceitualmente falando, para os idealizadores e amantes do Bitcoin raiz, vamos dizer assim. Claro que quando você tem uma nação, né, do tamanho da China proibindo, né, a circulação e as negociações com o Bitcoin, com essa moeda, isso poderia causar algum abalo na cotação da moeda. Não foi o que a gente viu, muito pelo contrário. Hoje o Bitcoin está subindo 10%, estava batendo. Então eu acho que a tese, o que aconteceu, né, na prática, está correspondendo à essência do Bitcoin, que é não pertencer e ter uma descentralização completa e uma dificuldade de saber a quem realmente pertence aqueles criptoativos. Então, vendo em perspectiva, é interessante você ter ali um Bitcoin,
o Ether, né, que é a moeda da Ethereum, alguns outros criptoativos que você já pode comprar através de ETFs na Bolsa de Valores, pode fazer sentido, né? A gente não sabe, é um ativo muito novo, muito especulativo, com alta volatilidade, que a gente não sabe ainda qual que é a real utilidade, mas quando a gente entende a tecnologia por trás, que são os blockchains, agora as NFTs, tem muita coisa surgindo, né? E muita utilidade, né? Muita programação surgindo por trás que ainda nem tem uma utilidade prática, mas o desenvolvimento é muito veloz. Então, apostando na tecnologia, eu acho que faz sentido ter um percentual da carteira aí exposto nessas moedas, né? Não sei o que você acha. Eu acho bem interessante, né? Vai depender muito do perfil do investidor, né? Se aguentar a volatilidade, porque hoje subiu 10%, mas segunda-feira pode cair 10%. Então, para você que tem um patrimônio aí, vamos arredondar 100 mil reais, sei lá, você pode ter 3%, 4% em Bitcoin, você não pode ter 30% em Bitcoin, né? Porque uma parte da sua carteira em Bitcoin, se ela cair 10%, vai representar muito na sua carteira. Então, se você tiver, por exemplo, sei lá, 3,5%, 4%, se cair 10%, o percentual no montante da sua carteira é muito menor, né? Então, acho que vale a pena sim Bitcoin. E eu acho que o grande problema, né, para quem nunca investiu no Bitcoin, mas é a dificuldade de você negociar, né? Ter que entrar numa corretora, isso requeria ali alguns dados adicionais e também como armazenar, ou numa corretora que ela podia de repente sumir, ou uma cold wallet, né, que era tipo um pendrive, você deixar ele armazenado ali fora do ambiente da web. Teve até alguns mas casos... você podia perder esse valor, esquecer a chave de segurança. Agora hoje na Bolsa de Valores você compra um ETF ali que está vinculado ao preço de Bitcoin e pronto, não esquenta a cabeça, entendeu? Teve até alguns casos, o cara que perdeu a senha, né? Perdeu o pendrive, estava com 100 milhões de reais, 100 milhões de dólares em Bitcoin. Porque tem, não sei qual que é o tamanho estimado aí, Bitcoins perdidos, né? Porque ele tem um limite ali de 21 milhões, né? Se eu não estou enganado, tá chegando já no limite total aí de mineração. Uma parte foi perdida, uma parte está aí investida aí nas carteiras e é isso que faz a cotação subir, né? Ele tem um limite, então inflaciona o preço porque você não consegue produzir, você tem a escassez ali da moeda. É um conceito bem interessante aí que é por trás, né? Só que ele tem um grande problema, né? Ele consome uma energia absurda, então muitas vezes, dependendo da cotação da moeda, o preço para se minerar fica mais caro do que a própria cotação. Exato. Então, enquanto o Bitcoin está ali aquecido, né, com preço alto, tudo bem, mas depois... E um assunto interessante também, que eu vou perguntar para o nosso amigo Lucas aqui, tem muito mais tempo de mercado que eu, tem até um clube de investimentos aí, depois se ele quiser falar um pouquinho aqui. E sobre as elétricas, né? Elétricas é um setor aí que muita gente gosta, o próprio Luiz Barsi, né? Para quem não conhece o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, chegando a ter aí 2 bilhões de reais. É um setor perene, né, que a gente fala, é um setor essencial, assim como saneamento, né? Então existem alguns setores de energia, né, geração, distribuição, enfim, é um setor que vem sofrendo com a escassez de chuva. O que você acha desse setor aí de elétricas? O setor de elétricas aí a gente tem que ficar de olho, né, cara, com a limitação aí na escassez de chuvas, isso complica a geração, encarece, porque a gente tem que acionar as termoelétricas, né? Mas não é bom para o investidor que tem, na hora de gerar, existem os setores, né, geração, transmissão e distribuição. O cara que faz a distribuição não lucra com isso, com a inflação também? Então, depende, se não tiver energia suficiente para ser gerada, né, porque você pode chegar num limite que o nível da água fique tão baixo que você não consiga gerar a energia necessária para suprir a demanda, né, da economia, das residências e das indústrias. Então, as distribuidoras, elas não vão ter energia para distribuir, consequentemente, havendo a necessidade de um racionamento, é uma receita menor que ela vai ter. Então, ela vai ter, na última linha do balanço, ela vai ter menos lucro. Então esse é o grande problema, você tem um lucro muito pequeno porque pode haver um racionamento de energia, menos consumidores ali na hora de pagar a conta, né? Porque não vão consumir, não vai pagar a conta. Então esse é o grande risco das distribuidoras. As transmissoras já têm um contrato, né?
um pouco maior, de longo prazo, maiores de que 10 anos normalmente, corrigidos pela inflação, então acho que estão numa situação um pouco mais tranquila, confortáveis, entendeu? Mas é um setor ainda com risco bem alto, mas que por esse motivo, né, se você focar mais nas transmissoras, pode ser bem interessante, mas é um momento bem arriscado para esse setor, né? A meu ver, você tem que ficar de olhos bem abertos. E você tocou num ponto que eu acho que, assim, você falou da China, são dois países com o mesmo problema, né? Pode haver problema de oferta de energia na China e no Brasil. A gente querendo crescer, né? Tentando crescer aí 1,5%, 2%, que seja 3% no ano que vem, não vai ter energia, meu. Se já está tendo racionamento. Impacta no racionamento não, a gente já está, né, tendo problema com energia. O presidente mandou tomar banho frio. Tomar banho mais curto. E se o país voltar realmente a crescer, não tem energia. Esse é um gargalo importantíssimo que demanda tempo para fazer o investimento, isso se traduzir realmente em aumento da oferta. E a mesma coisa está acontecendo na China. Então, se a China crescer com força, meu amigo, e não tiver energia, não adianta nada. E aí sim, se o Brasil não crescer, não afeta nada, não muda nada a hora do Brasil. O mercado, né? O mercado. Agora, se a China não crescer, meu amigo, aí o bicho pega, vai sobrar para todo mundo. E a gente vê também bastante aí falando de segmentos da Bolsa, né? A gente que trabalha, está aí todo dia acompanhando o mercado, eu vejo bastante aí o setor da construção, Lucas. Está sofrendo demais, a gente vê construtoras aí listadas na Bolsa, né? Como Exetec, MRV, assim, apanhando igual gente grande. Essa Selic aí desfavorece bastante as construtoras? Na hora do cara pedir crédito lá, vai pagar mais caro no crédito? Então, cara, é o seguinte, a taxa de juros alta realmente desfavorece esse setor. É uma balança, né? O investidor é bom para o investidor, mas é ruim para um segmento, é ruim... Entretanto, o resultado aí dos últimos trimestres e o que a gente acaba acompanhando aí nos noticiários e lendo alguns relatórios, a construção civil ainda está muito forte, cara. Estão entregando aí vários lançamentos, está vendendo bem, tem novos prédios, a população está procurando, né, essas construtoras aí para adquirir novos imóveis. E realmente eu estou meio intrigado, porque a cotação dos papéis aí caiu brutalmente nos últimos meses, você vê. Exato. A Exetec saiu, sei lá, de 34, 50, se pegar até mais atrás, 50. De 50 para 28, 26. E vários papéis a gente tinha no clube, a gente tinha a Mitre, e a gente acabou saindo também num prejuízo, porque a gente também acredita, né, e acreditou que a gente já se desfez já faz um certo tempo, que ia demorar para voltar a andar, mas assim, tá havendo entrega, cara, então... a gente preferiu ficar um pouco de fora do setor, a gente não tem nenhum papel da construção civil no momento, mas esses dados acabam intrigando, né? Então vamos ver, eu acho que vai muito em linha crescimento de PIB e baixa de taxa de juros. Quando a gente vê uma estabilidade, que quem se posicionar agora vai se favorecer, mas vai ter que ter paciência para pegar essa virada, entendeu? Até lá pode sofrer ainda um bocado, alguns meses, às vezes até anos, né? 1, 2 aninhos, mas é aquele tal negócio, tem que comprar quando ninguém quer, né? Muitas vezes mais difícil, como né? diz o Warren Buffett, seja otimista quando os outros forem pessimistas, seja pessimista quando os outros forem otimistas. A Bolsa de Valores é muito isso, né, cara? Você ir um pouco contra a manada, entender um pouco o que está acontecendo e alinhar a sua perspectiva. Você não pode investir agora no setor de construção civil e achar que ele vai dar uma pancada. Pode acontecer? Pode, ninguém sabe, mas assim, olhando a perspectiva e o horizonte para os próximos meses, taxa de juros, crescimento de PIB, desemprego, inflação, que são os principais dados, não vai fazer com que o papel ande tão rápido assim. Entretanto, o preço me parece bem descontado para algumas empresas de qualidade, como Exetec, Direcional, Mitre, MRV, que são empresas que entregam aí um resultado sempre muito, muito bom. Então, as empresas estão fazendo a parte dela, né? Elas estão construindo, elas estão entregando os seus empreendimentos, só que o mercado precifica de outra forma, né? O mercado ele tem
uma gama de informações que ele vai precificando, ele fala assim, cara, se eu tenho taxa Selic, se eu tenho inflação, eu não vou querer setor de construção, mas a empresa está lá, ela está produzindo. A Petrobras está produzindo petróleo todo dia. Se o petróleo cair ou subir, a Petrobras está produzindo petróleo. Mesmo, por exemplo, hoje fechou a cotação em R$29,50, R$29,70, né? Se a Petrobras estiver custando R$15, R$12, ela vai estar produzindo. É que o mercado precifica a ação de uma forma, só que a empresa está lá produzindo o produto dela, não tem jeito. Exatamente. Só que, só para fechar esse papo de construção, é o seguinte, a construção civil é a base de uma economia, né? É a construção civil. É o termômetro, né? Termômetro. É ali que o governo coloca as suas fichas, muitas vezes, para reaquecer a economia quando precisa, né? Dando alguns incentivos, né? Mas por causa da geração de emprego. Porque a geração de emprego é massiva ali, né? Porque você precisa de uma mão de obra e é justamente aquela mão de obra que está sofrendo mais, né? Não tem como robô colocar um bloco lá, colocar ainda existe isso, mas você precisa de movimenta assim empregos diretos e indiretos da construção civil é muito grande. Então, quando você incentiva ali o crescimento desse setor, isso faz muito bem pro país como um todo. Então, aí a gente pode ter uma velocidade, um arranque aí desses papéis, né? Quando isso acontecer. Bom, acho que é isso. E para finalizar aí, hoje, né, sexta-feira, 1º de outubro, acabou de sair a notícia aí que a XP, ela baixou a projeção da Bolsa de Valores de 135 mil para 130 mil pontos até o final de 2021. Ou seja, a XP aí é a maior corretora do país, né, a corretora na qual a gente trabalha também, ela está um pouco mais pessimista do que otimista. O que tu acha aí, Lucas, dessa essas projeções, cara, eu tento não me ligar muito nelas, projeções de economistas, projeções foram feitas para errar, para ser erradas. Eu já vi a projeção tempos atrás da própria XP era 145 mil, ela tinha elevado para 145 mil, mas o cenário muda a toda hora, tem muitas projeções de diferentes bancos, diferentes corretoras que vão apontar caminhos diferentes e eu acho que para o investidor, para pessoas, né, comuns que estão ali juntando o seu dinheiro, realmente vale mais a pena prestar atenção nas empresas que eles estão comprando. Claro, tem que ter uma noção, né, do que está acontecendo na economia, mas comprar empresas de qualidade. Por exemplo, Magazine Luiza está caindo aí 25%, 30%. Eu sei que tem muita gente que está vendo isso aqui, que está tomando esse prejuízo porque não vendeu e vai segurar o papel, vai passar por isso, mas a perspectiva do comércio eletrônico ainda é ter um crescimento de 25% a 30%, entendeu? O comércio eletrônico vai crescer tudo isso. E tem muito para que estava crescendo, acho que uma média de 15% ao ano, e é para crescer mais. Eu não lembro qual foi o banco que fez essa análise, mas enfim. Então, é questão de segurar, esperar para longo prazo, né? Deixar para longo prazo. Eventualmente você pode ter um papel mais especulativo? Pode, mas as boas empresas tendem a passar por momentos de recessão, de dificuldade. A gente viu Lojas Renner falando do varejo que está passando dificuldade. Na época da Dilma aí, que nós tivemos aí 2 anos de pandemia sem ter pandemia, de PIB de pandemia sem ter pandemia, caindo aí 3,5%, 3%, Lojas Renner cresceu, entendeu? Então é isso, boas empresas, elas inovam, elas são ali muito... Se readaptam. Isso é fundamental, isso você falou, adaptar. E aí você tem que estar nessas empresas, entendeu? Se tiver em papel ruim, você vai junto com a economia, entendeu? Acho que é isso. Então é isso, pessoal. Notícia diariamente, aí a gente posta conteúdo diariamente aqui no canal da Aprendivista. Tem o nosso YouTube também, tá no link, no link da bio. Tá? Diariamente aí tem live às 16h30 comigo, ao vivo. E se tiver alguma dúvida, é só mandar no chat. Fechou. Tô tomando aqui, nós estamos tomando um vinhozinho aqui, um Cabernet Sauvignon. Já dei 3 goles aqui, não tem mais nada, preciso encher aqui. É isso aí, pessoal. Falou, valeu.